MS Dia Preview, informação até você. Como é difícil entrevistar alguém que você admira. E que é alguém que você admira todos os dias. E alguém que você fala assim, puxa vida, só ele faz dessa maneira aquilo que ele faz. Isso se chama originalidade. Eu trago aqui Luiz Acosta e, sinceramente, me recuso a defini-lo em uma função. Bom, ele trabalha como merchandista. Ele ajuda produtos e serviços a serem mais conhecidos. Mas ele é um baita comunicador. E, certamente, um futuro apresentador da TV regional no Mato Grosso do Sul, ou no Centro-Oeste, ou em qualquer outro lugar do Brasil que esteja à sua altura. E se eu fosse você, eu ficava no vídeo. Seja bem-vindo, cara. Que bom ter você aqui. Olha, esse é um projeto que eu inaugurei, se não me engano, em 2017, lá pelo mês de março, e que era fundamental ter um dia você aqui, ter tua presença e a gente poder discutir, conversar, porque você, de uma forma natural, simboliza muito o que precisa ser feito na comunicação e o jeito de se fazer as coisas para atingir o público no mundo de hoje, né? Que não é só a naturalidade que vende. A originalidade vendida de forma natural é o que faz a diferença. E você consegue isso de uma maneira tão intuitiva que quando a pessoa percebe, ela já está indo lá comprar aquilo que você anunciou no Merchan. Seja bem-vindo. Gente, muito prazer estar aqui. Danilo, quero agradecer. MS em Dia. Realmente estava difícil a gente acertar essa agenda, mas com a graça de Deus, finalmente deu certo. Estou emocionado com esses palavreados, né? Agradeço primeiramente a receptividade que eu tive. Danilo é um grande parceiro, de longa data podemos dizer assim, e é um grande prazer estar aqui. E eu tomo todas essas palavras para mim e transformo-as em muito mais impulsão, digamos assim, para que eu possa continuar trilhando esse caminho. Existem vários desejos, digamos assim, que nós como amigos pessoais, se somos, temos um pouco de conhecimento em relação. Muitíssimo obrigado pelo convite, graças a Deus cá estamos para falar um pouquinho sobre um pouco do meu profissionalismo, da minha vida em geral. Obrigado mais uma vez, Danilo. Uma das coisas que a gente já conversou, e é legal também às vezes trazer pedaços dessas conversas, né, que muitas foram durante a pandemia, e sobre TV, sobre comunicação, sobre como vender, né? Você é um baita de um vendedor. E uma delas você disse algo muito simples, mas muito importante, que a boa venda é aquela que a pessoa não percebe que você está vendendo para ela, mas ela percebe o desejo de comprar, de adquirir aquilo ali. E por isso você aposta nessa linha que é a mais natural possível e, de certa forma, a mais tranquila, porque é também de honestidade, né? Tudo que você vende ou que você anuncia, você checa muito antes, você tem esse critério. Então essa credibilidade ela fica ali muito bem estabelecida, né? Esse processo de criação do arquétipo do Luiz Acosta hoje, que é uma referência de mercado, como que foi do começo? Porque você não nasceu merchandista e não nasceu nesse mercado que você atua. É uma pergunta muito relevante e que várias pessoas fazem, continuam fazendo e acredito vão continuar fazendo. Eu costumo dizer que eu caí de paraquedas, né? Tinha uma empresa que eu prestava serviço praticamente há 10 anos, e falando em 10 anos, né, a gente vai entrar nesse assunto ainda, mas enfim, uma empresa que eu prestava serviço há 10 anos, na época ainda não existia esse trabalho de fazer o processo ao vivo. Sempre era gravado, materiais gravados. E aí acabou eu tendo uma oportunidade, me perguntaram assim, foi bem dessa maneira assim: Acosta, você tem coragem de ir lá fazer ao vivo? Eu disse, tem, sem problema nenhum, eu vou sim. Você vai mesmo? Vou sim. Indagaram novamente, eu falei, eu vou sem problema nenhum, eu vou fazer. Acabei indo, fiz a primeira vez, na primeira vez que eu fiz, já fizeram uma espécie de contrato para que eu pudesse tomar conta dessa parte de fazer o ao vivo ao invés de ser o gravado. Então de lá para cá, 10 anos eu faço isso, e você falou uma coisa muito importante, Danilo, que é assim, não é simplesmente você estar diante das câmeras e fazer... Não é só tagarelar. Não é só tagarelar, existe uma responsabilidade muito grande que eu passo isso sempre para as pessoas também. Não é fácil, não é um trabalho fácil, é um trabalho que exige muita responsabilidade, uma coisa que eu sempre falo. Por quê? Primeiramente, você precisa apresentar resultado. Uma coisa que a gente sempre conversou é sobre eu apresentar resultado. Não estou ali simplesmente para vender a imagem do Luiz Acosta. Eu tenho um processo, um produto, um serviço por trás
que eu preciso entregar. E que se esse serviço não for entregue, eu também não tenho trabalho. Consequentemente, eu não vivo, eu não sobrevivo. É um processo. Né? É um processo, exatamente. Então, o ao vivo, o fato de ter iniciado, a maneira como iniciou, são perguntas muito relevantes, muito pertinentes e que me fazem de maneira muito frequente. Ah, Luiz, você tem formação nisso? É uma outra pergunta que me fazem também. Não, eu não tenho formação especificamente nisso. Hoje eu estou pós-graduando para finalizar nesse segmento. Mas assim, eu costumo dizer que o meu dia a dia vem me formando nessa área, né? Eu gosto muito da televisão, sempre gostei da televisão. E o ao vivo é algo que me encanta porque assim, não é que você não pode errar, não é essa a questão. As pessoas têm essa visão de você não pode errar. Não, a gente pode errar, todo mundo pode errar. Mas o ao vivo, ele, não vou dizer que não permita que você erre, mas você se força muito mais a não errar. E consequentemente você acaba tomando aquilo como uma... Como é que eu posso dizer assim? Uma rotina de vida, né? Eu não posso errar. Ok, beleza, porque é ao vivo. Mas assim, todo mundo pode errar, todo mundo tem direito de errar, mas o ao vivo encanta exatamente por causa disso. Eu não sou uma máquina, eu também posso errar. Mas enfim, é um dos pontos principais que me encantam em fazer ao vivo. Mas o maior erro do ao vivo é a artificialidade. É não ser natural. Original. Pelo menos, claro que tem o TP, claro que tem um script, tem um roteiro, o espelho e tudo mais, né? Mas se espera da pessoa que está na frente da câmera que ela tenha um raciocínio rápido, que ela tenha uma desenvoltura e que ela não perca o carisma no meio de tudo isso. A gente sabe que TV é uma pressão lascada, porque vende-se o horário o tempo todo. E você, acredito que seja quase que unânime essa impressão, você fica muito à vontade ali. Até por isso, uma vez a gente já conversou também, eu acho que você seria um baita apresentador. Porque se um merchan, e você não faz só um, né, ele tem uma pressão naqueles minutos, né, naqueles 5 minutos e tudo mais, e às vezes você fica até um pouquinho mais, porque você despressuriza o ambiente, fazer isso durante 1 hora, 2 horas e manter a coisa viva ali, manter o show, é fundamental e não é uma habilidade para todo mundo. Não é uma habilidade para todo mundo. É uma habilidade que poucos têm e sorte da TV regional ter esse achado. Né? Uma coisa que identifica muito quando dá certo na televisão é você se tornar amigo de quem você nem conhece. Você passa por isso. Eu estou impressionado, tá? Eu acho que eu demorei muito para vir aqui. Eu estou impressionado com as colocações que o Danilo fez em relação à minha pessoa. Eu não digo que estou surpreso por isso, eu também não vou agir aqui de uma maneira, como é que eu posso dizer assim... falsa modéstia. Falsa modéstia ou arrogância ou alguma coisa. Não é nada disso, pelo amor de Deus, gente. É algo que eu abomino e eu gosto muito da simplicidade e da humildade. Mas a maneira com que ele descreve o Luiz Acosta é algo que realmente impressiona. Todas as falas não foram nada combinadas aqui e ele realmente descreve exatamente a maneira com que eu penso. E que também eu levo a minha vida. Sobre a questão de fazer esse trabalho há algum tempo, ter desejos de programas televisivos, ser um apresentador, tudo isso me passa na cabeça e não é de hoje, como eu sempre digo assim, eu venho tentando de degrau em degrau construir uma carreira consolidada e o fato da gente ter tudo isso que você acabou de falar, sobre a questão de responsabilidade, sobre a questão de ter o feeling, digamos assim, em relação ao vivo e não ser algo maçante e de entrar nas empresas, de entrar na casa das pessoas, parando para analisar. Eu confesso para você que eu nunca parei para pensar nisso, mas é algo muito, muito pessoal, porque assim, a pessoa primeiramente, ela não te conhece, né? Pessoalmente ela não te conhece. E o fato de você conseguir levar um serviço ou um produto para dentro da empresa ou para dentro da casa das pessoas... Converter, né? Você converte, exatamente. E aí, assim, é muito difícil. E como agir diante disso? Eu confesso para você que eu me sinto muito feliz, me sinto muito à vontade. Por onde eu ando, as pessoas conhecem, as pessoas vêm até mim, conversam. Tem os bordões comigo. Também, né, Luiz? É questão. Às vezes você testa um bordão ou uma frase para uma determinada empresa e perceber que aquilo pega depois. Tem gente que fala que a TV tipo assim, vai passar por problema por causa da internet. Eu acho que tem certas coisas que faz parte do hábito de vida das pessoas. E ligar a TV
principalmente a TV regional, que é onde você vai ter informação da tua localidade e tal, é algo que eu acho que está muito longe de ser ultrapassado, né? E principalmente as empresas, e aí eu queria até a tua visão sobre isso, as empresas, elas vivem um dilema diário. Aquele que não faz publicidade, ele não vende na escala que ele deveria vender. Sim. E aquele que faz publicidade, ele vende na escala que ele deveria vender e vende mais que o outro. Mais que o outro. Então, fazer publicidade não é só uma escolha, é quase que uma obrigação. Porque você tem que se manter vivo. Sim, sem né? dúvida, sem dúvida. São colocações, mais uma vez, muito relevantes, né, Danilo? Tenho sido repetitivo aqui na entrevista, mas é exatamente isso que eu tô buscando dizer, né? Sobre a questão da televisão, eu nunca pensei que ou vai morrer ou está morrendo, muito pelo contrário. Conforme a gente vem conversando já há algum tempo também, a gente precisa se reestruturar, se remodelar. A TV muda de maneira muito rápida e o fato da gente regionalizar, eu acredito que seja um dos pontos cruciais para a permanência de vida da televisão. Então, eu acredito sim que o que a gente vem fazendo, essa necessidade de você faça publicidade, né? Tenha maior conhecimento naquilo que você está trabalhando, se desenvolva cada vez mais. E isso é um processo natural que o próprio mundo, né, tá fazendo isso com a gente. Se a gente quiser continuar obtendo êxito na nossa caminhada, vendendo mais, como a gente fala, né, que é o ponto crucial desse trabalho especificamente na parte de merchandising falando, né, que é a parte crucial, tem uma finalidade, é vender serviço e produto, ou a gente se reestrutura, estuda cada vez mais. Agora, a TV em si não acaba, o que acaba, como a gente vem falando, é exatamente o processo até onde o profissional parou. Se ele estagnou ali, consequentemente vem outros para poder engolir, isso é natural. Sim. Da nossa vida, independente do segmento onde você o processo ele fica mais exigente, né? Sim, muito mais exigente, mas aí eu vejo isso como vantagem também. Ele fica mais exigente, fazendo com que você também corra muito mais. O meu trabalho, né, especificamente na área da publicidade, do marketing, da propaganda, digamos assim, não querendo misturar as coisas, cada um tem que ter uma diferença de outra, mas assim, elas englobam o mesmo segmento. O meu trabalho, a graça e a dificuldade no meu trabalho está exatamente nisso. São 10 anos fazendo isso e como conseguir manter todo esse tempo fazendo com que as pessoas acreditem naquilo que você está vendendo. Mas aí tem um fator de diferencial de mercado seu, que é até por isso que eu chamei muita atenção. Você é um cara que você gera relacionamento espontâneo com as pessoas, não só pela performance do que você fala e como você fala, mas porque você leva para elas o relacionamento que você já tem com as empresas que você atende. Até porque eu já vi o seu trabalho de muito perto ali, e já vi, por exemplo, assim, o quanto que esse trabalho vai além daqueles minutos na TV, né? Da empresa te ligar, conversar, você se torna praticamente alguém do quadro ali da empresa, a ponto de também ajudar no feedback do atendimento, né? A questão é a seguinte, olha, não, foi isso, eu falei isso, mas você precisa resolver isso também. Algo que você, tipo assim, os outros merchandistas, que também são importantes, cada um na sua história, muitas vezes só se atenta ao próprio trabalho, feijão com arroz. Sim. Essa visão 360, de estar lá, de atender, de tomar um café com o cara que você ajudou a vender, perguntar se está tudo bem, mudar o texto, como você mudou várias vezes. Então não é um texto repetitivo. E principalmente, tá pronto para tornar o merchan algo que se encaixa dentro do programa, né? Não é aquele intervalo, é a hora de propaganda, que coisa chata. É fundamental, né? Então um mix de coisas que você foi ganhando com o tempo, talvez pela alma empreendedora, né? O fato de ter sido músico, de ser músico, ajuda nisso um pouquinho também, porque o músico é um sobrevivente, né? E ele também tem essa questão de ser cara de pau, de ser empreendedor, de abrir caminhos, né? Ser um bandeirante. Danilo, você falou uma coisa muito legal aí, a gente vai tocar na parte da musicalidade agora, né? Primeiro eu quero prosseguir a parte do improviso, a parte de mudar. Existem diretrizes, né? Que eu acho muito, inclusive recentemente aconteceu com uma organização bastante conhecida, extremamente grande, nacional inclusive,
que vieram exatamente dessa maneira com que você falou. Existe um script, existe um texto que você precisa seguir. Teve até um apontamento, eu me recordo quando eu mandei um material para que eles pudessem avaliar o material de Luiz Acosta e, consequentemente, assinar um contrato. Me disseram assim: Luiz, amaram o teu material, só tem um ponto que precisa ser revisto, que é a parte que você sorri demais, você é muito alegre. E o nosso segmento, para esse segmento, não é de funerária, tá, gente? Calma, não é isso. Mas assim, disseram que esse ponto eu precisava segurar um pouquinho mais, que é essa energia, muita energia depositada no merchan. Resumindo, eles me vieram com um script texto, me vieram com essa colocação. Cheguei de fazer algumas ações pontuais, exatamente da maneira como que eles pediram, mas não era o Luiz Acosta fazendo aquilo. E eu, passando esse feedback, exatamente o que o Danilo coloca, passando esse feedback para a organização, eles começaram a rever alguns conceitos nesse sentido e acabaram tomando uma outra linha, que é exatamente a linha que eu sempre levei esse trabalho, que é a linha da leveza, que é a linha do improviso, que é a linha de sair do engessado. Eu tenho um textinho ali, etc e tal, eu tenho que seguir aquilo. Não. Isso não é meu, eu não consigo isso. Eu posso até ter tópicos, como eu falo sempre, né? Me coloco tópicos e em cima desses tópicos eu vou buscar me inteirar, fazer do meu jeito, trazer para minha identidade. Então, esse é um ponto muito importante, muito legal que eu consegui desenvolver, não somente com essa empresa, mas essa empresa me chamou muita atenção justamente pela colocação que ela fez. Tem muita energia depositada, tem muito sorriso e tal. E aí eu consegui reverter isso lá na frente e deu muito certo, deu um boom, deu uma virada de chave muito legal. Eu também tive esse feedback posterior às campanhas, né, que vieram posteriormente e ao final fui premiado, etc e tal. Enfim, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, sobre a questão da musicalidade. Também estou completando 10 anos de carreira musical. Sem sombra de dúvidas, é algo que ajuda demais. Eu acho assim, Danilo, o ponto principal, na verdade, é você conseguir andar por todas essas esferas, digamos assim. O grande lance desse trabalho é você tá fazendo uma propaganda de sapato, de repente você já está num segmento de concessionária, de caminhões, de carros, e aí você já está num supermercado, de repente você já está falando de dente. É algo muito, mas muito. Ou você é dinâmico ou você é engolido. E aí sim, a música entra nisso também como somatória. E confesso para você que eu nunca tinha parado para me atentar a isso, mais uma vez, muito bem colocado, muito bem pontuado novamente essa colocação sua, porque agrega, sem sombra de dúvidas, a música agrega muito. E eu acho, não é nem questão de segmentos, eu vou muito para predisposição. O que é predisposição? Isso já vem um pouco com a pessoa, porque assim, qualquer um pode fazer o trabalho que eu faço, você tendo um material ali para você ler, para você ter uma base, para você ter um norte a seguir. Mas o diferencial das pessoas está exatamente naquilo que você bem disse. É saber inovar, é saber improvisar, é saber quebrar, é saber sair dessas situações que colocam como gesto para você. E a música tem muito disso. Mas também, por exemplo, tem aquela história. Eu acho que o fator humano, ele é o diferencial. Por exemplo, se eu quiser falar com um robô, eu me dirijo ao ChatGPT. A inteligência artificial conversa comigo, ou a Alexa e tudo mais. Agora, quando eu quero uma opinião humana, eu converso com alguém humano. E muitas vezes, os meios de comunicação, você tem robôs. Eu falo isso não só na televisão, mas muitas vezes quando o site, sei lá, ou até alguém que vai representar algum veículo de outra forma, faz aquela pergunta robótica, você não vê um raciocínio por trás ali. É difícil. Agora, quando você tem o fator humano do improviso, do carisma, da conversa, de você conversar com as pessoas levando uma mensagem, é o grande diferencial, que é algo que você faz. O mundo hoje, ele tem várias características que são muito diferentes de 10 anos atrás e de 20 anos atrás. Sim. Eu sou absolutamente contra quem critica o próprio tempo. Porque eu não vivo em outro tempo. Eu não vivo em 1940, eu não vivo nos anos 80, eu não vivo no futuro, lá em 2050, eu vivo agora. Eu vivo presente. A regra do jogo que está estabelecida para mim é o que tem agora. Onde que eu quero chegar? Agora, pelo menos o que está na moda, é que o centro da estratégia é o cliente, não é o produto. Foi há um tempo atrás o produto. Tinha gente aqui em Campo Grande, escolhia um bom ponto de venda,
um bom produto, o cara ficava rico pra caramba. Ainda garantia para a segunda geração, a sucessão de quem pegasse aquilo ali dava certo. Porém, passou-se o tempo, veio a rede social, a questão dos relacionamentos líquidos, não relacionamentos, isolamento, não sei o que, a pandemia acelerou isso também. E hoje, o centro de tudo é o cliente. E você vende porque você atinge o cliente. O produto é só um meio para você atingir o cliente. Onde eu quero chegar nisso? Voltando a falar da questão do apresentador. Além da questão de você ser mais completo, você já é um cara que vende, e tem muito apresentador que não vende, e é complicado você ensinar o cara a vender, porque ele não vai conseguir ser apresentador, aí vai ficar aquela coisa do pato, né? Não corre, não voa, não anda, tal, tudo. Você já vende. Tudo você, se der a oportunidade, você apresenta e vende. Então, ou seja, tem duas situações ali. Você não acha também que, no caso, a mídia, que é tão criticada, teve eleição ano passado, o pessoal fala que não acredita mais na mídia, né, tudo mais, talvez não seja uma hora também dela fazer uma autocrítica, de colocar no centro de tudo o público, as pessoas, porque é o público que tem que decidir, não é a empresa que tem que decidir se tem que sorrir ou não, é o público, e você decide pelo público. Porque o que acontece? Você vai por feeling. O músico, ele tá ali tocando, e ele sente que o pessoal quer tal música, ele quer tal repertório. Quando ele vê que emplacou, ele estica aquilo ali. Exatamente. Assim é você, mas o problema é que você consegue essa mágica e sentindo o cara que está do outro lado da TV, que é o mais raro de tudo. E aí envolve sensibilidade. A partir do momento que eu acho que a mudança de chave está na sensibilidade. Você sente um pouco isso? Porque a galera te encontra na rua como se te conhecesse há 20 anos. Você matou a charada aí. Qual é a charada? A sensibilidade. Eu recebi... Que é o teu forte, né? Não só como profissional, na vida pessoal você também é um cara assim. A música... Para quem trabalha no segmento musical sabe exatamente o que eu estou falando. A música... Para quem trabalha com música, existe algo chamado sensibilidade. Isso aí não tem como. Se você conversar com qualquer músico, com qualquer pessoa que trabalha nesse segmento, vai ter esse ponto muito mais forte, digamos assim. Mas até o Brejinho não é cantor, mas ele ganha dinheiro de shows como se ele fosse. Ele também precisa de sensibilidade, porque ele lida com o público. Vamos bater palma, tal, não sei. Extremamente sensível. Ele é um cara sensível. Extremamente sensível também. Essa é uma grande tarefa. E é uma coisa bonita, né? É uma coisa que eu acho que a nossa geração lá atrás era visto como algo ruim, um defeito, uma fragilidade. Falar para homem que ele é sensível, falasse isso para homem há, sei lá, vamos colocar 10 anos? Vamos colocar 10 anos. E hoje o cara que é sensível, que se expõe... Passou-se a ser uma característica bonita demais, inclusive. E forte. E rara, na verdade. E forte. E rara, raríssima. Assim, essa parte... Que envolve coragem também, né, Luiz? Envolve coragem, precisa ser corajoso para ter sensibilidade. Aliás, para falar que você tem sensibilidade, você precisa ser corajoso. Mas é um ponto, né, muito forte, que é exatamente o que faz com que as pessoas comprem aquilo que você está vendendo, digamos assim, né? Que você vende também emoção, né? Sim, a gente vende hoje emoção. Tem curso, emoção nas vendas e tal. A gente vê, é por isso que eu fiz a questão de tocar nesse assunto do... Mas é muito sorriso, é muita energia depositada. Sim, mas as pessoas querem isso. Eu vou chegar para falar sobre um produto, para resolver a vida do cara. Locutor de aeroporto. Aí o cara vai lá, atenção, portão 5. Tem um desconto sendo feito assim, etc. Cara, a gente está falando de mudança constante, a gente está falando de mudança especificamente na parte de televisão, um exemplo. Eu acho assim, existe um grande desafio. É porque o que eu vejo hoje ainda, mas está mudando muito, graças a Deus, dá-se pela maneira comportamental dos próprios apresentadores. Né? Que antes não se via apresentadores de barba, era tudo numa bancada somente, o cara não poderia sair de um lugar para outro, se movimentar, falar. Hoje mudou muito e vai mudar cada vez mais. E as TVs que não se modularem dessa maneira vão ficar para trás cada vez mais. E a gente voltando para esse assunto de sensibilidade, música, apresentador, vendedor, essa é uma realidade cada vez que vem tomando cada vez mais espaço. E aí eu volto a dizer,
Se não tem mais fronteira, não né? tem. Se os profissionais não se adequarem a isso, eu tenho certeza absoluta que serão engolidos. Eu não vou citar nomes aqui, mas a gente tem exemplos muito claros, inclusive aqui no Mato Grosso do Sul, que isso acontece e vai continuar acontecendo. Vai continuar acontecendo. Isso não sou eu que estou dizendo. A gente está falando de uma realidade que hoje a gente vive, que é exatamente essa mudança comportamental, essa mudança de padrões, né, que estipularam. Envolve muita coisa. TV é muito caro. Tipo, se o dinheiro não entrar, já vai ser difícil. Exatamente. Né? Então tem essa questão. Você precisa dar resultado. Não adianta você achar, eu estou aqui de bonito que sou, eu posso falar robotizadamente, eu preciso apresentar muito bem, mas eu não preciso vender. Não, hoje não se tem mais isso, não adianta. É uma outra realidade. E tem o outro lado que é o seguinte, se você trouxer ao público e não oferecer nada a ele que influencie no comportamento dele, é um desperdício também. Coisa que foi, antigamente tinha hora para vender, tinha hora para não vender. Sim. Né? Trazendo lá para trás, não muito distante, aqui em Mato Grosso do Sul, a própria TV Gonandi saiu muito na frente, foi um case de sucesso na época do shopping da cidade. Sim. Tipo assim, meio que assim, hora de vender, né? E você tinha programação jornalística que não tinha a venda. É verdade. Né? Hoje, dentro da programação jornalística, tem a venda, ela é muito bem feita, e você também tem o shopping da cidade. E as pessoas compram o tempo todo. Tem estudos que mostram que a pessoa não tem um horário para ela comprar. Ela compra de manhã, ela compra no Instagram, depois ela vai à tarde, ela compra no online, depois ela volta no marketplace, depois ela faz a compra física, depois ela gosta de comprar e compra o tempo todo. Sim. Compra até quando não tem dinheiro. Aí a gente vem nessa colocação que você tinha feito, de conquistar o cliente. Não querer vender o produto, mas conquistar o cliente. Sim. E como que você conquista o cliente? É fazendo exatamente tudo isso que a gente está falando aqui. É você se adequar, saber o que a pessoa quer ouvir. Ela simpatizou. Seguinte, gente, eu digo isso no lado musical e no lado televisivo. Se a pessoa simpatizou com você, ela vai comprar o que você estiver vendendo. Não interessa. Porque ela quer comprar. Sim, ela quer comprar e você passou aquela confiança, aquela credibilidade para ela. Caracas, o Luiz passou a fazer venda de... Não sei, depende do segmento. Acho que eu já vi você vendendo mais de 15 coisas diferentes. Então é difícil até lembrar. Eu já vi bolsa de aposta, como você falou, eu já vi dente, eu já vi loja de utilidades, né? Putz, loja de já vi pneu, dente, já vi vender pneu. Carro, supermercado, calçado, eletrodoméstico, roupa, óculos. Tem muita coisa. E cada um de uma forma bem específica, Tem que ser diferente. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque assim, eu não me preparo, Danilo, de verdade. Eu tô falando para vocês aqui, as pessoas acham Você se prepara para não se preparar. Que isso também tem essa, né? Se você entrar em qualquer dúvida, mudar o método e abrir mão do que você tem de melhor, aí vai dar errado. Dá errado. Eu chego, um exemplo assim, me mandam, né? Tem um release que me mandam antes, um briefing, né? Me mandam antes, Luiz, cliente, no início faziam muito isso. Luiz, exatamente, muito legal, no início, hoje não fazem mais. Luiz, o cliente estava assim, me manda um texto desse tamanho, que você envia celular, tá, gente? Smartphone. Um texto, aí você imagina no smartphone um texto. Textão. Cara, eu bati o olho naquilo assim, falei, gente, não vai rolar isso. Mas o que foi, Luiz? Não, preciso do nome da pessoa. O que a pessoa trabalha, qual que é o comércio, né? Qual que é o segmento dela e quais são os tópicos. O que é tópico? Ele quer que fale sobre a durabilidade do pneu, etc e tal. E qual que é o WhatsApp, qual que é o endereço dele, o que ele quer atingir. Eu preciso só desses tópicos aqui. O resto eu não quero saber desses textos aqui. Não, mas é que o cliente pediu, Luiz, tudo bem, a gente vai seguir a orientação, mas eu vou chegar lá e vou conversar. Ou seja, no início sempre foi assim, do início para o meio e para o final já mudava completamente tudo, a gente já colocava uma roupagem, uma identidade, melhor dizendo, como muito pessoal. E eu acho que a graça, eu volto a dizer, a graça desse trabalho especificamente do merchandising, né, do merchandista, está exatamente nesse sentido. É colocar a identidade, a sua identidade em diversos setores, em diversos segmentos. Eu acho que o grande lance está aí. No mundo de hoje, com a rede social e tudo mais, todo mundo quer liberdade, né? Por incrível que pareça, talvez na televisão brasileira, o maior apresentador de todos os tempos seja o Silvio Santos.
E mesmo sendo um personagem, um script bem fechado ali, ele passa a ideia de ser alguém livre. Alguém que é dono do pedaço e que segue o ritmo que ele quer naquilo ali. Ritmo de festa. Isso, é ritmo de festa. Ele tem um compromisso com o ritmo de festa. Como ele vai fazer essa festa? Assista. É simples assim, né? É simples. E tá aí um baita de um exemplo, né? Faustão chegou próximo disso, parecido, mas é o Faustão ainda preso muito em quadros, né? Sim. Em algo muito específico. Como seria um programa do Luiz Acosta? Eu não vou nem falar em Mato Grosso do Sul, porque eu não sei em que velocidade que Mato Grosso do Sul vai modernizar, acompanhar o seu talento, ou acompanhar o que a TV precisa para encantar as pessoas. Mas vamos supor que fosse aqui. O que você colocaria dentro dessa atração para ganhar as pessoas? Porque eu acredito que você já viu de tudo, já se encantou com muitas coisas, você realmente assiste também, sim, quando você está ali na coxia, né, tudo mais. Sim. O que você traria de diferente? Danilo, hoje em dia, posso dizer assim, né, eu tive uma conversa, por esses dias agora, eu tive uma conversa exatamente nesse sentido. Na verdade, isso faz parte do meu cotidiano, eu converso com todo mundo sobre essa questão de programa televisivo. É um desejo nunca escondido de ninguém, é um desejo meu de muitos anos, e se não fosse, eu não estaria no segmento que eu estou até hoje. É um sonho que você mantém vivo, né? Sem sombra de dúvidas. Estou estudando para isso, como a gente falou, você bem disse ali. Ou faz publicidade, cara. Vamos, né? Se profissionaliza cada vez mais no segmento, e eu tenho feito isso de maneira muito tranquila, não tenho pressa de nada. Eu costumo dizer o seguinte: eu vou buscar o meu espaço, isso é fato, custe o que custar. Sobre essa questão do inovar, eu conversando com pessoas de maneira muito rotineira, assim, eu não gosto de nada engessado. Gosto, nos momentos em que eu tenho possibilidade, gosto de assistir programas muito mais soltos, assim. A gente colocou um case, chovendo molhado, falar de Silvio Santos. Eu tenho como é que eu posso dizer assim, uma visão sobre ele como um referencial para mim. Também é clichê falar isso, porque falar de Silvio Santos como referencial é repetir aquilo que já todo mundo fala. O Silvio Santos é super interessante. Eu acho que o Ratinho também, hein? Vale a pena até dizer o Ratinho, né? Meu. E o Ratinho tem lá o andamento da coisa, mas ele tem uma liberdade incrível. E usa bem essa liberdade para cativar. É o que eu gostaria. E voltando para esse assunto que a gente estava falando, quando eu falo de maneira rotineira em conversas de roda aqui, etc. e tal, eu falo exatamente sobre isso. Eu não gostaria de ter algo engessado. Um exemplo rapidinho, tá? Sim, rápido. Que a gente sempre tem. Eu vejo isso todo dia. É a direção no ponto 4, 3, 2, 1 no ar. Aí, pum. O cara não pode estar tomando uma água aqui, aí de repente ele voltar para a câmera tomando água. Oi, gente, estamos de volta, etc, etc, etc. Ele não pode fazer isso. E eu acho isso, claro, volto a dizer, a gente tem diretrizes, a gente tem normas, a gente tem regras que a gente precisa seguir. Mas esse engessamento, digamos assim, ele é muito sem graça. E aí você pega um Ratinho, como você colocou novamente, desconstrói tudo. Ele desconstrói tudo, desconstrói tudo, exatamente tudo. E é exatamente o que eu gostaria. Eu tenho um desejo muito grande de fazer exatamente dessa maneira. Ah, Luiz, mas é diferente? Sim, é diferente do que a gente vê há vários anos. Você ter essa liberdade. Eu estava assistindo agora, eu acho que eu tenho o direito de falar sobre um determinado programa de uma outra emissora, do SBT em especial. Eu nunca tinha assistido o programa, chama-se Arena SBT, salvo engano, passa às segundas-feiras, pós o programa do Ratinho, que é um sucesso absoluto também. Que ele faz uma salada ali, né? É uma salada, mas é uma salada que as pessoas gostam, porque ele fala a língua exatamente do povo, ele não tem nada engessado. Voltando para esse tem propostas, mas não tem muito definido como que elas vão aparecer. Exatamente. Não tem nada colocado numa caixinha e a gente abre... Não tem nada disso. E aí, assim, essa do Arena SBT, eu achei simplesmente sensacional. Não me recordo o nome do apresentador, eu lembro de algum outro convidado ali que ele tinha na bancada, Cicinho em São Paulo, Mauro Betting, enfim, e mais dois profissionais. O José, acho que está apresentando, foi o Benjamin Bach um tempo atrás, né? Exatamente. Eu achei um programa tão legal, porque do nada o apresentador, diretor, qual que é o que vem agora, a pauta? Ao vivo. E se você faz isso num programa regional aqui, você é execrado, rapaz, o cara
deu um bola fora ali, engrossou. Cara, eu não vejo assim. Mas do esporte, eu não quero isso. A Globo tem um exemplo que às vezes a gente olha o formato, mas a maior... Você não perguntou de formato. Esse é o meu desejo. Esse é o meu desejo. O formato, por exemplo, assim, o Silvio Santos, ele é o Silvio Santos não tem diretor. Tem alguém que acompanha o trabalho dele como diretor dele mesmo. Entendeu? Porque se ele tivesse o diretor, ele não era o Silvio Santos. Para chegar nesse ponto... Tem um rapaz o problema, desculpa te dizer... Hierarquia, estruturação. Isso, exatamente. É onde eu queria chegar. Esse é o problema hoje de Luísa Costa. Sim. Eu tenho certeza absoluta. Sim, a proposta é usada. Sim, eu quero isso para mim. Eu nunca escondi isso de ninguém. Talvez esse seja um problema. E eu entendo que existem diretrizes que precisam ser seguidas. Até eu entendo. Eu acabei de falar sobre... Mas a gente tem exemplo de quando essa diretriz não foi usada, que deu certo. Mas é isso que eu estou dizendo, Danilo. É reestruturar, é remodular, é fazer diferente. Eu não digo mais arriscar. Esse arriscar era lá atrás. Hoje já não... Eu vou colocar dois exemplos aqui, rapidinho. Tá? Eu vou colocar aqui é o que eu uso há algum tempo já, inclusive fui criticado, eu vou até fazer isso aqui é bem delicado de falar, mas eu não vejo problema, porque eu não vou citar nome nenhum, mas eu já fui criticado por causa de barba, eu já fui criticado por causa de tatuagem. E hoje o que a gente vê? Fala pra mim, o que a gente vê hoje? Sim. Hoje apresentadores de renome fazendo. Vamos colocar o William Bonner aí? Como é que ele apresenta o jornal mais assistido do Brasil, dirá no mundo, não sei. Sim. Como ele apresenta? Como ele está apresentando o programa? Como ele vem apresentando o programa? A única coisa que falta para o Bonner hoje é levantar da bancada. O resto, o que ele tem feito diante das câmeras... E às vezes ele levanta, hein? Exatamente, às vezes ele levanta, exatamente. Mas ainda continua daquele jeitinho, né? Sim. Boa noite, tarará, 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 tarará. O começo, né? Tal. Depois, mas o que eu quero dizer? Hoje você tem um programa, a gente está falando sobre diversos personagens que fazem a nossa televisão brasileira, e a gente fala de personagens que têm exatamente essa postura que eu acho que deveria ser tomada lá atrás. Mas isso que você falou é magnífico, porque assim, o levantar, né, de você ver ele em pé, inclusive na tomada de câmera que isso acontece, igual eu tô fazendo aqui, visto ele levantando. É igual eu tô fazendo aqui, tô dando maior trabalho pros câmeras. Não, aqui, isso entendeu? aí. A câmera vem aqui, dá uma jogada, mas você tá jogando pra cá, de repente... visto ele levantando. Colocar, enquadrar ele aqui, tal. Não, cara, fica tranquilo, eu vou voltar pro mesmo... Um exemplo também muito parecido, que eu acho que até vale a pena também, mas a mesma proposta do Silvio Santos. Aí vai falar, mas como? É outra linha. Tô falando da proposta, da estrutura. Aí o que vai se vender com aquilo ali, o que se vai falar de conteúdo, aí cada um é de um jeito. Mas, por exemplo, o Lucas Gutierrez, na Globo, na quarta-feira, quando acaba o jogo, ele tem o Segue o Jogo, né, que é o programa dele, ele é diretor dele mesmo. Acho sensacional. E ele é acompanhado... Pronto. Aquilo ali é um formato... Aquilo é o formato que eu gostaria. Você viu o estilo dele? Até o sobe crédito, ele que dá o comando. Você viu o estilo dele? Sim. Você sabe, bom, estou falando aqui, mas assim... E mesmo assim ele segue formato, né? Você viu o estilo dele, né? Usa brinco, é careca, assim, totalmente... Improvisa. Várias perguntas que ele faz para o Paulo Nunes são inventadas ali na hora. É uma coisa simplesmente sensacional. É aquilo o meu desejo. Se você disser para mim, Luiz, o que você vem trazendo de novo para a gente? Eu não digo novo. É algo que precisa acontecer. Tem que acontecer, porque eu citei o programa Arena da SBT que me prendeu. O horário, detalhe, o horário. É tarde. No outro dia a pessoa tem que trabalhar, tem que acordar cedo para ir trabalhar, mas cara, é tão te prende tanto a maneira com que eles conduzem o programa que você fica ali, você quer saber mais. Aí de repente o Cicinho tá falando, não, na segunda que vem eu venho de cabelo branco se o São Paulo perder pro Flamengo. Tem as apostas, agora, né? As apostas, né? E aí, será que ele vem mesmo? Aí ele já deu uma para segunda-feira você estar ligado. Você tá entendendo? Então assim, esse é um desejo meu. Eu gostaria muito, hoje acho que a gente pode falar também, eu falei ao vivo isso também, Danilo, sobre referenciais que eu tenho no Mato Grosso do Sul, agora regionalizando, né? Luiz só fala de fora, etc. Não, a gente tem pessoas muito boas aqui, temos profissionais gabaritados, capacitados, que fazem um trabalho excepcional, e eu tenho hoje, aliás, há vários anos eu tenho... Que fariam um sucesso em qualquer lugar do Brasil, né?
Sem sombra de dúvida. Isso que é o mais legal, que mais dá orgulho. E que eu já falei por várias e várias vezes, e repito aqui, para quem quiser ouvir, independente do lugar onde se colocar, vai fazer, sem sombra de dúvida, sucesso cada vez mais e vai explodir. Por quê? Ele tem exatamente esses diferenciais. Chama-se Tata Marques, né? Um cara que eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração muito grande. Estive ao lado dele há 10 anos, trabalhando junto, vendo o dia a dia. Então, eu gosto tanto do trabalho dele e do que ele revolucionou na TV de Mato Grosso do Sul, que eu sou favorável, daqui a alguns anos, que ele vai mais um tempo aí e tal. Troca o nome da Afonso Pena. Bota Avenida Tamarildo Marques, entendeu? Fica simbólico, é legal, entendeu? Uma homenagem? É uma homenagem. Muito porque o Afonso Pena é lá do começo do século passado. Ok. Então já passou. Bota o nome da avenida, a avenida principal da cidade, né? Por quê? O que acontece? É um cara daqui que, como eu falei, ele simboliza o quanto que a galera daqui tem talento e faz um diferencial que conseguiria fazer esse diferencial em qualquer lugar do mundo. Entendeu? E assim são artistas como Almir Sater, como, sei lá, como a Araciba Lima, que foi agora, né? Então, assim, isso simboliza o valor do Mato Grosso do Sul. E o valor do Mato Grosso do Sul é o valor da sua gente. Não tem valor maior do Mato Grosso do Sul do que o valor da sua gente. Ah, tem o Pantanal, tem isso, tem coisas que a gente se apropriou, como a sopa paraguaia. Mas o valor da sua gente é o maior valor que todo. E ele prova isso. Ele provou isso, acho que não tem nem mais o que provar. Não há necessidade. E voltando para o referencial, eu tenho ele como referencial justamente por causa disso. Ele consegue sair de um assunto extremamente pesado. Versatilidade, né? E aí, do nada, ele já está aqui pulando, gritando, brincando. É muito irreverente e o time que a gente fala, né? Ele tem um time muito rápido, pensa muito rápido, é um cara muito inteligente para a idade que ele tem, muito inteligente, estuda muito, né? Não consegue fazer um programa ser diferente do outro todos os dias. Todo dia. Que é uma de qualidade difícil. É uma dificuldade muito grande que a gente tem. E aí a gente volta lá para o início da nossa conversa. Porque não está preso e não deixa ser preso. É isso. Tem direção? Tem direção. E já ouvi, tá, gente, nos bastidores, uns pegas aí entre direção e apresentador normais do cotidiano de cada um. Mas eu vejo assim, tá, tudo bem, mas vamos fazer assim. Qual que é o problema de fazer assim? Você tá entendendo? Então, talvez, eu volto a dizer aqui, talvez esse seja um dos receios, mas é uma aposta incerta. Será que vai? Será que não? Não existe aposta. Não existe aposta. Isso aqui é a realidade que a gente vive. Se não fosse bom, se não fosse legal, e eu falo inclusive por mim, aí eu volto a dizer, sem falsa modéstia, pelo amor de Deus, não quero passar essa impressão para ninguém, não. Eu sou muito grato por tudo que eu Mas para esse mundo do improviso, da certeza, do teste, nesse nível, você está pronto. Então pronto, é isso que eu estou dizendo. Então não é questão de inovar, não é questão de arriscar. Não, é isso aí que precisa ser feito. Não adianta, volto a dizer, esquece engessar, gente. Esquece engessar. As pessoas não querem mais saber disso. E aí você colocou sobre a questão do chat, você colocou sobre a questão da Alexia, você colocou sobre a questão de robotização. Não, ninguém quer isso. Veio para facilitar, tá para facilitar. Eu concordo plenamente, assino embaixo, inclusive, mas eu tenho horror, pavor quando eu tenho que falar com máquina. A primeira coisa que eu falo, falar com atendente. Não entendemos o seu... Aí vem a gravação. Cara, eu quero ter um treco com aquilo. Mas é uma realidade que veio para tentar ajudar, para tentar otimizar tempo, etc. E que é válido também. Mas para mim, esse tete-a-tete que a gente está tendo aqui... Dá mais segurança. Que você está vendo, dá muito mais segurança, dá muito mais credibilidade. Você consegue pelo menos ver o olho do cara falando contigo ali e tal. A energia que o cara está te passando. Não tem nada mecanizado aqui. Se eu errei alguma coisa, se o Danilo errou alguma coisa, não tem nada mecanizado. É isso aqui, é na real, é no cru e vamos fazer. É assim que funciona. Essa é a minha visão, eu defendo isso. E o meu desejo de ter um programa, se Deus assim permitir, se Deus assim quiser, vai ser dessa maneira. Posso ter a direção? Posso, sem sombra de dúvida. Mas a gente vai ter uma identidade disso, não abro mão. Eu abro mão do meu programa, mas eu não abro mão da minha identidade de fazer. Isso vai para a parte televisiva, isso vai para a música, para o rádio. Para o rádio, em qualquer lugar onde o Luiz Acosta estiver, eu preciso colocar a minha identidade. Engraçado que isso já é muito permitido no rádio, mas não é permitido na TV, né?
Talvez, Danilo, talvez eu acho que seja questão de imagem mesmo, imagem. Porque a rádio hoje as pessoas não te veem, né? Claro que tem lá, hoje tem um processo de rede social transmitindo ao vivo. É que a TV também é mais auditada, né? Sim, é um meio, talvez seja um meio mais auditado que a gente tem, né? Que é onde a gente está querendo chegar. Como fazer da maneira que eu acredito que deva fazer, o auditável, né? Que não é tão simples assim também. Você tem uma equipe por trás. O Luiz faz o que ele bem entende. Não é bem assim que funciona. A gente entende isso. Cada minuto é acompanhado ali. Sim. Mas, por exemplo, assim, isso que eu quero dizer é o seguinte, se arrisca tanto no meio, é meio que um recado para o outro meio também arriscar um pouquinho mais, né? Até porque você falou, chega até a não ser risco mais o que está acontecendo. É uma questão de necessidade do público e obrigatoriedade do momento, né? É claro que a gente sabe que na rede social, muito do que está ali não é um improviso, não é uma coisa assim despretensiosa, tudo por trás ali também tem uma estratégia, tem uma forma de pensar e ninguém compra latinha amassada. Você compra latinha melhor, amassada você deixa na prateleira. Sim. Porém, existe uma essência mais humana de você assim ser surpreendido, né? E eu acho, uma pergunta que você acabou não respondendo, se esse programa seria ao vivo. Você acha que ao vivo é o que te move mesmo? Eu sempre gostei, né? Eu costumo dizer que é o carro-chefe de Luiz Acosta. Porque eu acho que é o futuro também da TV regional, é o mais ao vivo ainda, né? Eu só faço ao vivo, na verdade, né? Você é viciado em ao vivo. As pessoas perguntam assim pra mim, cara, mas você não grava? Eu falei, dificilmente eu paro para gravar. E realmente é muito difícil parar para gravar. É raro, eu me recordo, inclusive, a última gravação que eu fiz, é tudo ao vivo. Eu não falto trabalho. Eu trabalho de segunda a sábado, um exemplo, na televisão, e tudo é ao vivo. Todo trabalho que eu faço nesses horários de programa ao vivo mesmo, eu tô ao vivo ali. Então, assim, eu gostaria que fosse um programa ao vivo. A gente vai ter como é que eu posso dizer assim, critérios a serem seguidos ali, mas eu não quero nada que fique num quadrado, assim, sabe? Eu quero ser surpreendido, eu quero surpreender, quero fazer perguntas assim que realmente as pessoas querem saber, né? Um exemplo rápido aqui também, para eu poder finalizar essa parte. O ao vivo, sim, ao vivo, 1000 vezes ao vivo. Nós tivemos agora recentemente o caso da Larissa Manoela, é isso? Larissa Manoela. Rapaz, antes do programa ir ao ar, programa fantástico, o que gerou de expectativa em redes sociais, né? O que gerou aquilo de conteúdo para a rede social, o antes, o durante e o depois, é algo impressionante. Vai além do conteúdo. Vai além do conteúdo. E é o que eu gostaria, que eu acabei falando também um pouquinho para trás sobre a questão do Cicinho falar, vou pintar o cabelo de branco para segunda-feira. E eu já estou esperando a segunda-feira já. Hoje é quarta ainda, um exemplo, tá? E aí, assim, para segunda-feira eu já estou esperando a segunda. Você entende? Então, a graça do ao vivo está exatamente nisso, de você quebrar. Porque assim, puxa, eu deveria ter feito. Não, cara, mas a gente fez ali, a gente fez do nosso jeito e fizemos, não deixamos passar. É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui agora. Mas imagina se a moda pega e sai do esporte, por exemplo, assim. Quando tal obra for finalizada, eu prometo vir aqui com, sei lá, de vestido. Entendeu? Mas é claro que muitas vezes a obra não é finalizada. Infelizmente, o poder público ele consegue não surpreender a gente. Mas talvez seja uma maneira de. Pois é, a comunicação também se provoca. Sim, mas né? essa é a intenção. E dá para entender também que os políticos, eles parecem que eles não... você pode falar bravo com eles, reclamar, eles não estão nem aí mais. Então, uma provocação, às vezes, com sarcasmo, com uma brincadeira, bem feito, claro. Bem feito. Olha, talvez dê sucesso ali, porque aí vira resenha, vira meme, né? Vira piada e aí a coisa funciona. Quando você coloca a responsabilidade para a parte pública, digamos assim, né? Em especial para os governantes, é um assunto que... por exemplo, assim, você fizesse... O Aquário do Pantanal demorou 4 anos, né? Sim. 5 anos para ficar pronto. Aí cada dia que ele não ficasse pronto, depositava 1 centavo. E aí o dia que ele ficar pronto, você sortear esse dinheiro. Que barbaridade! Olha que ideia top! Maravilhoso! Entendeu? Vamos botar aqui em Campo Grande, tem alguma obra que não está indo e tal? Sei lá, tem tantas, vamos né? Colocar ali, você tem as incubadoras que não reformou. Também, coloca lá o Ernesto Geisel. Ernesto Geisel.
aquilo. Entendeu? E aquilo vai anos. Aquela do Shopping Norte-Sul? Exatamente. Vai anos, aquele elefante, que eu não falo nem branco mais, aquele elefante roxo. Então, perfeito. Ó, vamos depositar aqui na frente todo mundo. Ó, gente, antes de acabar o programa, estou depositando aqui 1 centavo por mais um dia que aquela obra não ficou pronta. Programa. Eu ia perpetuar o programa do cara. Pode até botar de mentirinha, não sei se tem a moeda de 1 centavo ainda, né? Mas aí o porquinho mostra, o porquinho enchendo. O dia que inaugurar, esse dinheiro vai ser sorteado, entendeu? E pronto, aí traz alguém para inaugurar, quebra o porquê, e pronto, tá coisa linda. A TV regional, eu vejo isso, essa resenha, entendeu? Aí eu duvido. Porque a notícia vai correr, sim, entendeu? E aí você pode ligar aqui, fazer sua senha, pra você concorrer. Ó, Diego, ao prêmio. No decorrer da incompetência, o troço lá que é R$100, vira 1.000, vira 10.000. Vira 1 milhão. E pronto, dá uma baita de uma grana, entendeu? Sem dúvida. Quem que não quer ganhar um dinheirinho, concorrer, entendeu? Pode até fazer 2 sorteios, divide em 2 de 5.000 e tal, tudo. Leva o cara no ao vivo. O cara agradece o prefeito, ou a prefeita, por não ter inaugurado. Depois de 5 anos a gente Olha, eu agradeço, prefeito, eu só estou conseguindo ganhar esses 5.000 aqui, porque a senhora não inaugurou a obra, o porquinho encheu aqui, tá pronto, tá feita a mensagem. Olha, essa daí você pode botar no teu programa. Gostei, tá anotado. Mestre, obrigado. Foi uma honra te receber aqui. Satisfação eu torço muito pra ti, viu? Obrigado, muito gostoso o papo, muito legal. MS em Dia, muitíssimo obrigado pelo convite. Em especial, obrigado, Danilo. E até a próxima, se Deus assim permitir. Um grande beijo. Valeu, gente. Acompanhe nosso trabalho www.msndia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas e também muita coisa no Instagram e no Facebook do MS em Dia. Até a próxima.